Essa é a diferença, a gente fala muito durante o MV, de uma linguagem até um pouco mais simplificada, é de você viver do recurso ou do propósito. Tem gente que não cumpre o propósito porque diz que falta o recurso. E assim como Pedro. Se você olhar, Pedro, eu imagino que quando Jesus chamou Pedro e falou assim, vamos caminhar junto, agora eu vou liberar um destino sobre você e tal. Pedro falou assim, eu até vou, mas se nada der certo, eu volto. E ele ficou 3 anos assim, pensando, cara, eu tô indo com esse cara, se nada der certo, eu volto. E foi exatamente assim que aconteceu. Depois que Pedro vai lá e nega Jesus, o galo canta e tal, tem aquela troca de olhares, ali diz que Jesus conecta em olhar com Pedro. Ele fita os olhos, apanhando, sendo ali mutilado, ele bate uma troca de olhar, de alma, sem acusação. E é doideira isso, né? Mas aí depois Pedro vai, ele volta para onde? Volta a pescar. Jesus morreu, acabou, eu sabia que isso ia acontecer. Então eu vou voltar, porque pelo menos eu tenho a minha profissão. Pelo menos eu tenho algo que eu posso fazer, eu sei fazer isso aqui. Então por eu saber fazer isso aqui vai gerar o meu recurso. Só que ele era governado pelo quê? Pelo recurso. Por isso que ele voltou a fazer aquilo que ele sempre fez. Deixa eu voltar para o meu lugar de costume. Deixa eu voltar para esse lugar de costume. Inclusive, na hora que você falou de Eli era esse cara. Lá em Samuel 3 está escrito assim, ó, Eli estava deitado em seu lugar de costume. E Eli estava deitado. Então, Pedro, voltar para o seu lugar de costume. Ou seja, aquele lugar que ele já sabia fazer, aquele ambiente que não desenvolve, que não prospera, que não é abundante, que não vai servir as pessoas, que não vai impactar muitas pessoas, e muito menos. É o lugar que ele foi criado para ser e fazer. E ali ele recebe um sinal profético. Porque nesse papo de Pedro de restauração, ao mesmo tempo que Jesus fala, Pedro, vai lá e faz uma pesca. Ele faz uma pesca maravilhosa. Depois Jesus ele começa a falar do quê? De ovelha. Mano, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E esse era o sinal de Jesus para Pedro. Pedro, a tua vida não tem mais nada a ver agora com peixe. Esse era o sinal que Jesus estava dando para Pedro. Pedro, você fez uma pesca maravilhosa, ainda que você voltou. E você é bom naquilo que você faz, mas agora a tua vida não tem mais nada a ver com isso. Né? E foi aonde eu entendi esse sinal profético da parte de Deus, estudando e lendo. Falei, cara, Jesus está falando de peixe, daqui a pouco ele está falando de ovelha, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. E esse era o sinal de Jesus para Pedro. Uau. E olha só, e aqui o que eu aprendo? Eu estou sendo aqui, gente, o cara que está ouvindo do MV, o cara que aprende com a gente aqui, que às vezes não tem esse discernimento, a hora que você fala sinal profético, que não tem esse discernimento, tá? E veja só, a hora que o Rodrigo falou isso, Pedro estava recebendo um sinal de as suas habilidades no campo do QI cerebral serviram até agora. Mas não é isso que vai te levar para um próximo nível. Então você vai precisar acionar governo na alma e no espírito. Então você precisa ir para um próximo nível, deixar a habilidade intelectual. E veja só, o que as pessoas mais buscam são habilidades intelectuais, racionalizar a parada toda. E aqui entra um ponto que eu gosto de discutir muito, que é a diferença entre resultado e fruto. Qual que é a diferença de um resultado e de um fruto? A primeira coisa que você precisa entender, que não há um que é melhor ou que é pior. Você tem que entender que os dois foram feitos para que nós acessemos. Então, o que o fruto é? O fruto, ele parte da prosperidade. A prosperidade é um movimento que, inclusive, na própria Bíblia diz assim, ó, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento? É Deus. Então, assim, um rega, um planta, mas quem dá um planta ou um rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Até o que colhe, né? Isso, exatamente. Então, o que eu vejo aqui? A prosperidade, ela tem uma intervenção divina. Acontece algo assim, cara, não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. E aí você gera o quê? Um fruto. E aí vai vir um fruto daquilo. O resultado é diferente, é um esforço meu, próprio, e não tem nada de errado nisso. Por exemplo, você emagreceu no processo, qual foi o máximo que você emagreceu, Rô? No processo ali, bateu... 19 quilos. 19 quilos. Então, 19 quilos, foi uma intervenção divina? Não, foi o quê? Um esforço seu de fechar a boca, Deus só olhando e falou assim, era isso que você precisava fazer. Porque isso estava prejudicando a sua saúde. Então não foi uma intervenção divina, foi um resultado que o Rodrigo construiu. E o que tem de errado nisso? Nada. Eu só tenho que entender aonde eu coloco cada coisa. Aonde é o movimento de prosperidade, onde eu vou fazer a minha parte e para gerar um fruto lá na frente. E normalmente a prosperidade vai apontar para um fruto que é eterno. Aonde que eu vejo que é esse fruto eterno? Normalmente são sementes lançadas dentro de pessoas e não de coisas.
Então, quando eu vejo pessoas, é por isso que é o fluir através, é por isso que é servir o próximo, é por isso que é servir o seu irmão, é por isso que vê um contexto que a gente não vai entrar aqui na definição ou mais sobre esse assunto do corpo de Cristo. Né? É por isso que é um membro servindo o outro, que aponta para a eternidade. Então o resultado ele aponta mais para coisas e não tem nada de errado nisso. Que eu estou numa terra que eu preciso governar sobre isso. Como que eu governo? Entendendo os princípios, os fundamentos, fazendo isso acontecer, tendo ação, comportamento. E é isso que a gente ensina muito aqui na base. Você ter comportamentos e hábitos que são congruentes para você construir tanto o resultado, mas também entender a parada da prosperidade do fruto. Então as pessoas ficam muito, às vezes, ou em um e outro. E ela não entende que ela foi criada para fluir nos dois. Ou ela fica só na parada, Deus vai intervir, Deus vai fazer, ou ela abandona completamente o campo espiritual e ela vai falar assim, eu posso fazer, eu vou fazer acontecer e já era.